Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richmond, Virgínia, meio da manhã. O sol mal penetrava as persianas empoeiradas do tribunal. O ar estava denso com o cheiro de madeira velha e papel amarelado, e cada tic-tac do relógio parecia amplificado pelo silêncio opressivo. Marcus Johnson, um homem negro na casa dos 30, vestindo um terno impecável, ligeiramente amassado pela tensão, caminhou com confiança em direção ao banco dos réus. Ele já havia comparecido perante aquele tribunal centenas de vezes, mas hoje era diferente. O juiz Randall, um homem de meia-idade com rosto severo e olhar frio, parecia determinado a humilhar alguém, e Marcus era seu alvo. Senhor Johnson, começou o juiz com uma voz gélida, pontuada por uma risada desdenhosa. O senhor realmente acha que entende de lei, ou está aqui apenas para fazer cena? Um silêncio pesado se instalou. Os murmúrios na sala cessaram imediatamente. Marcus sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma, ponderando cada palavra. Sabia que uma reação impulsiva seria exatamente o que o juiz desejava. Os minutos se arrastavam como horas. Marcus defendeu seu cliente com rigor e precisão, enquanto o juiz disparava uma série de insultos racistas velados, sob o olhar indiferente de alguns jurados. Cada comentário era uma provocação, cada sorriso zombeteiro, um desafio. E então, quando Marcus pensava que a humilhação não poderia ficar maior, o juiz bateu o martelo. Estou prendendo você, Marcus Johnson, por desacato ao tribunal. Ninguém entendeu de imediato. A sala ficou paralisada. Marcus, em choque, sentiu as mãos enrijecerem. Em apenas 7 minutos, o homem que acabará de humilhá-lo publicamente transformará a humilhação verbal em prisão física. Naqueles momentos de suspensão da reflexão, Marcus compreendeu que a justiça que servirá durante toda a sua vida nem sempre era a mesma para ele. Mas também sabia, no fundo, que aquilo era apenas o começo de uma história que revelaria muito mais do que o racismo de um juiz. Assim que Marcus foi algemado, 2 policiais entraram na sala. O murmúrio no tribunal transformou-se em um zumbido nervoso. Os espectadores trocaram olhares preocupados. Marcus olhou para o juiz Randall, que não demonstrou nenhum sinal de remorso, com um sorriso cruel nos lábios. Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse um dos policiais em tom monótono, mas Marcus sentiu ameaça em cada palavra. Enquanto o escoltavam para fora do tribunal, Marcus percebeu o absurdo de tudo aquilo. Ele não havia insultado ninguém, não havia feito nada que justificasse sua prisão. Mas a cor de sua pele e sua posição naquele tribunal haviam sido suficientes para acionar aquela armadilha. No corredor, um murmúrio discreto percorreu as fileiras de espectadores. Isto é escandaloso, mas ninguém se atreveu a intervir. Assim que saiu, os policiais o conduziram até a viatura. Marcus, calmo, mas determinado, observou o prédio do tribunal desaparecer atrás dos vidros escurecidos. Ele sabia que precisava manter a cabeça fria. O único erro que poderia cometer agora seria perder a compostura. De repente, um dos policiais zombou. Você vai ver, não vai sair como você pedia. Marcus cerrou os punhos. Naquele exato momento ele fez uma promessa silenciosa. Vou provar que a justiça não está neste juiz, nem nestes policiais, e que eu não sou quem eles pensam que eu sou. Naquele carro, Marcus deixou de ser apenas um advogado. Ele se tornou o símbolo de uma luta silenciosa contra um sistema pronto para esmagar qualquer um que não se conformasse aos seus preconceitos. E o que se seguiu abalaria mais de um mundo. Marcus estava sentado na pequena cela da delegacia com as mãos ainda algemadas, enquanto o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O toque dos telefones, os passos dos policiais, os murmúrios dos detentos, tudo isso formava uma sinfonia de caos da qual ele continuava alheio. Mas Marcus não era do tipo que se deixava abater. No bolso, ele sempre carregava o celular, uma ferramenta de sua carreira, uma ligação com seus contatos influentes, prova de sua vigilância. Com alguns gestos deliberados, ele enviou uma mensagem para alguém que poderia fazer toda a diferença, o senador Williams, um aliado de longa data que conhecia a reputação e a integridade de Marcus. Poucos minutos depois, o telefone vibrou. Uma voz calma, porém firme, soou do outro lado da linha. Marcus, eu sei o que está acontecendo. Respire. Não faça nenhuma besteira. Eu vou cuidar disso. Marcus sentiu uma mistura de alívio e raiva reprimida. O sistema que o prendera pensava tê-lo neutralizado, mas ele apenas se conectara a uma rede muito mais poderosa do que o tribunal ou a delegacia. Enquanto isso, do lado de fora, o juiz Randall começava a sentir a maré virando. Ele achava que poderia humilhar Marcus e neutralizá-lo.
Mas algumas mensagens anônimas, alguns telefonemas discretos para o gabinete do promotor e para o senador foram suficientes para criar uma onda de choque. Os superiores do juiz e da polícia começaram a questionar a legalidade da prisão. 7 minutos de insultos e prisão colocaram Marcos na posição de vítima. Mas em menos de 20 minutos, ele se tornou o catalisador de uma investigação sobre o abuso de poder, expondo a arrogância e o racismo do juiz Randall. Em sua cela, Marcos deu um leve sorriso. Ele sabia que a batalha mal havia começado, mas já tinha conquistado a vantagem. E desta vez, o mundo inteiro veria que aquele que parecia fraco era, na verdade, invencível. Na manhã seguinte, a notícia da prisão ilegal de Marcus Johnson já havia se espalhado por toda a cidade. Jornais locais estamparam manchetes como: advogado preso por desacato ao tribunal, um caso de suposta discriminação. As redes sociais estavam em polvorosa, e até mesmo os meios de comunicação nacionais começaram a acompanhar a história. A tensão no gabinete do juiz Randall era palpável. Ele pensava que ninguém defenderia Marcos, que ele poderia fazer o que quisesse. Mas agora, investigações internas haviam sido iniciadas e o promotor local exigia respostas. Marcos, libertado graças à intervenção do senador Williams e à pressão da mídia, entrou no tribunal para sua primeira audiência após o incidente. Desta vez, o silêncio na sala não era mais opressivo, estava repleto de respeito e atenção. Todos os olhares estavam voltados para ele, e todos sabiam que ele agora tinha o controle da situação. Meritíssimo, Marcos começou com a voz firme, mas calma. Estou aqui para defender meu cliente, mas não posso ignorar o que aconteceu ontem. Seu comportamento não foi apenas injusto, foi ilegal. Randall empalideceu, mas Marcos não lhe deu chance de responder. Com documentos e provas em mãos, mostrou a gravação da audiência e a sequência exata de sua prisão. Os superiores do juiz e do promotor presentes na sala trocaram olhares de choque. Em poucos minutos, o próprio juiz Randall se viu na defensiva. Marcos havia invertido os papéis. Aquele que tentará humilhar e destruir agora estava exposto publicamente. As autoridades decidiram imediatamente suspender Randall e abrir uma investigação formal sobre suas ações. Lá fora, Marcos respirou fundo. Ele havia transformado a humilhação, o medo e a injustiça em uma vitória retumbante. Não só provara sua inocência, como também mostrará a todos que o abuso de poder jamais fica impune. Nos olhos de Marcos brilhava uma convicção renovada. A justiça, quando defendida com coragem e estratégia, sempre triunfa no final. E aqueles que pensavam que podiam esmagar os outros, acabariam esmagando a si mesmos. Algumas semanas depois, Marcus Johnson havia recuperado não apenas sua liberdade, mas também sua reputação imaculada, ainda mais reforçada pela atenção da mídia e pelo apoio de figuras influentes. O juiz Randall havia sido suspenso e enfrentava uma investigação disciplinar que ameaçava encerrar sua carreira. Mas Marcos não estava lá para se vingar pessoalmente. Ele havia compreendido algo importante. O verdadeiro poder não reside na humilhação ou no medo, mas na capacidade de usar a inteligência e a coragem para transformar a injustiça em mudança. Certa manhã, ao sair do tribunal, Marcos notou uma jovem estagiária negra hesitante em entrar na sala de audiências. Ela tremia levemente, intimidada pela atmosfera do local. Marcos aproximou-se dela com um sorriso tranquilizador nos lábios. Você tem o direito de ser ouvida, não importa quem você seja, disse ele a ela. Nunca deixe ninguém lhe dizer o contrário. A jovem ergueu o olhar, surpresa e grata. Para Marcos, aquela era uma vitória maior do que qualquer processo judicial. Ele havia inspirado outra pessoa a se defender. E então, uma reviravolta final e inesperada, o senador Williams informou de que o caso havia desencadeado uma revisão nacional das práticas de certos juízes e policiais. O que Marcos havia vivenciado naqueles 7 minutos de terror provocaria mudanças reais em todo o sistema judiciário. Ao sair do tribunal sob o olhar admirado de transeuntes e jornalistas, Marcos compreendeu que sua luta não havia terminado. Mas pela primeira vez, sentiu que a injustiça não era mais invencível. Ele deu meia volta com um rosto sereno, consciente de que o que começara como uma humilhação pública se transformará em um triunfo pessoal e coletivo. E naquele momento Marcus Johnson soube que havia vencido não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que ainda não haviam encontrado sua voz.